Paz do Senhor a todos, amém. Amados irmãos, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos dirigir uma palavra de oração a Deus. Nós estamos no culto Vida com Propósito, onde nesse culto a gente estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Então nós vamos essa noite ouvir Deus falar conosco através da sua poderosa palavra. Oremos e agradecemos a Deus por esse dia que Ele nos deu. Pai querido e santo, em nome de Jesus, estamos felizes de estar na Tua casa e somos gratos a Ti por este dia que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira surpreendente. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, Senhor meu Pai. O Senhor tem nos orientado, dirigido os nossos passos. O Senhor tem nos protegido e nos guardado, Senhor, e principalmente nos livrado do mal. Muito obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio de ver a Tua misericórdia sendo renovada nas nossas vidas, ó Pai. Chegamos aqui em paz e segurança, mas Te pedimos que o Senhor visite o nosso lar. Enquanto estivermos aqui, o Senhor guarde e proteja o nosso lar, parentes e familiares que lá deixamos, ó Deus. Se houver alguém enfermo, que o Senhor cure. Se houver alguém oprimido, que o Senhor liberte em nome de Jesus. Pai, onde estiver nesta noite uma porta aberta que vá pregar a Tua palavra, o Senhor esteja presente. Que haja cura, milagre, libertação, Senhor meu Pai, batismo no Espírito Santo e principalmente salvação de almas, ó Pai. Que haja salvação de almas nesta noite. Que a Tua palavra, que é espada, penetre, Senhor meu Pai, a divisão da alma e do Espírito, Senhor, de cada um de nós. E venha falar conosco de uma maneira poderosa, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor meu Pai, fortalecimento da fé, em o nome de Jesus Cristo. Pai bendito e santo, recebe o nosso culto, ouve as nossas orações e recebe também, Senhor meu Pai, a nossa adoração. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Tantos quanto podem, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã, em nome de Jesus. Pegue aí a sua harpa, hino de número 535. Da harpa cristã, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Continuemos adorando ao Senhor em nome de Jesus. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor.
és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Adore ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Dê a Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Quantos de vocês ou quantos de nós aqui se encontram felizes com Jesus? Há um número de pessoas, de cristãos, que estão descontentes com Deus. Descontentes. Estão entristecidos. Eu tenho me comunicado com muita gente, daqui, de fora, gente da Paraíba, gente de longe, Cabreúva, de São Paulo, de longe. Gente de pessoas de longe, a gente está conversando, alguns pastores falam assim, pastor, eu não sei nem o que eu vou fazer quando aqui for liberado o início dos cultos, porque
alguns já se debandaram, alguns já largaram a fé. Eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior, não sei se vocês acompanham Paulo Júnior, e ele pregou uma vez, e nessa pregação ele falou algo muito forte e impactante. E ele disse que o seguinte: a igreja pode estar cheia de pessoas, mas ela não está cheia de salvos. Porque estar cheia de pessoas não quer dizer que todos que lá estão são salvos. Nem todas as pessoas que estão enchendo templos, de fato, são igreja. São discípulos de Jesus. E isso aí não é coisa de a gente ficar espantado. A gente tem que se espantar com a fragilidade que nós temos de aceitar tudo o que se é falado a nós, sem a gente olhar para as Sagradas Escrituras e ver nas Sagradas Escrituras se de fato é aquilo que está sendo dito. Eu estava conversando hoje à tarde com o Oswaldo, e eu disse assim: Oswaldo, o maior problema da igreja é que crente não gosta de estudar as Sagradas Escrituras. De 100% dos cristãos, 25%, no máximo, é a turma que gosta de frequentar a escola dominical, escola dominical, que gosta de participar de culto, de oração e de ensino da palavra de Deus, que programa na sua agenda diária um período de tempo para ler um capítulo da Bíblia, que gosta de ter livros, para ler livros, para estudar. 25%. 25%. O restante não. O restante é como Paulo diz, que vai seguindo todo o vento de doutrina. Se o cara implantar uma doutrina dentro da igreja, que essa doutrina vai resultar frequência de pessoas, as pessoas acreditam que verdadeiramente é a ação de Deus, quando não é. O problema é que é o seguinte: as pessoas querem uma inovação. Mas como é que pode se inovar o que já está escrito há mais de 2000 anos? Eu não aguentei, tive que responder um certo pastor aí, que ele se acha que é a voz profética da igreja. Você já sabe quem é que eu estou falando. É o briguento. Briga com todo mundo, uma briga com todo mundo. Ele é o dono da razão. Ele descendo a lenha nos irmãos calvinistas. E descendo a lenha nos irmãos calvinistas. Eu falei, para que isso? Me diga uma coisa. Antes de Martinho Lutero, a Bíblia já tinha sido escrita? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Antes de Zwinglio, pai da reforma também, a Bíblia já não estava escrita? Antes de Jerônimo Savonarola, Charles Spurgeon, Charles Finney, João Calvino, Martin Lloyd Jones, doutor, mestre, um dos maiores teólogos e pregadores da época, Jacob e Armínio, eles nasceram antes das Sagradas Escrituras ou depois das Sagradas Escrituras? A quem foi primeiro lugar revelado e inspirado a escrever? Moisés. Sim ou não? Os profetas. Os apóstolos. Sim ou não? E os camaradas hoje querem ficar discutindo quem é melhor. Calvinismo ou arminianismo?
Quem foi o mais poderoso, o mais eloquente, ou tem uma teologia sólida e verdadeira? Jacob Armínio ou João Calvino? Irmão, nenhum. A autoridade máxima que a igreja deve seguir está aqui, as Sagradas Escrituras, escrita por homens comuns, porém inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós não devemos ficar nessa disputa, pentecostal, neopentecostal, calvinista. O que vai reger minha salvação não é minha escola de interpretação teológica. O que vai reger a minha salvação é o quanto eu creio em Cristo. E não é o meu posicionamento. Se eu acredito que a igreja não vai passar pela tribulação, ou se vai passar pela primeira metade da tribulação, ou se ela vai passar a tribulação na terra. Não, irmão, isso não. O que eu tenho de consciência na minha cabeça é que eu e você precisamos estar preparados, independentemente se a igreja vai antes, vai no meio ou vai depois da grande tribulação. Nós precisamos estar prontos, preparados. E desde de que veio essas ideias de calvinismo, de arminianismo, criou essa coisa diabólica dessa divisão aí. Irmão, eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo, nos dons espirituais. Com vontade própria. Então, irmãos, a gente não tem que ficar disputando sobre isso, ou ficar batendo cabeça quem é o maior, quem é o mais poderoso, quem é mais eloquente, quem é o mais verdadeiro. O verdadeiro é as Sagradas Escrituras. Pronto. Verdadeiro é a fonte das Sagradas Escrituras, da revelação das Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo. Jacob Armínio morreu. João Calvino também se foi. E a Bíblia ficou. As Sagradas Escrituras permanecem intacta, de pé, firme, poderosa. Ela transforma, ela regenera, ela cura, ela traz paz, ela traz vida, ela traz esperança. E ponto final, acabou. Tem que ficar se apegando a uma coisa. Não. Eu sou pentecostal, eu gosto do negócio do reteté. Irmão, até os próprios pastores mais antigos das denominações tradicionais pentecostais estão reclamando desse negócio de tanto reteté, de aviãozinho, de pulo, de grito, de desequilíbrio emocional, psicopático. Eles mesmos não estão aguentando mais isso. Porque a nossa centralidade não é movimento humano, não é uma agenda humana. Amém, irmão? A nossa agenda é a agenda de Deus. Nós estamos aqui não é porque simplesmente nós viemos, nós estamos aqui porque simplesmente Ele nos trouxe. Ele nos trouxe, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o quanto nós precisamos nos fortalecer, Ele sabe o quanto nós precisamos nos revestir. Ele sabe o quanto nós precisamos ouvir a voz dEle, a palavra dEle, nos alimentar dEle, nos saciar dEle, matar a nossa sede, matar a nossa fome nele. Glória a Deus! E nós somos privilegiados por isso. A Bíblia diz que nós fomos eleitos. Você sabe o que é isso? Além de ser escolhido, ser eleito. Mas o inimigo tem trabalhado para nos tirar da presença de Deus. Quem acha que Satanás está preocupado em nos matar, em destruir a nossa vida física, estamos enganados.
Ele sabe que se ele nos matar, ou se ele tivesse poder para isso, porque ele não tem vida e a morte estão em Deus, a morte é um agente de Deus. Se quiser escrever aí na sua Bíblia, pode escrever aí, na última capinha lá, na última página, tem uma paginazinha branca, escreve lá. A morte é um agente de Deus. O diabo não tem poder sobre a morte, porque ele não é criador, ele é criatura. Então ele não quer nos matar, o que ele quer é nos tirar da presença de Deus, porque nos tirando da presença de Deus, vai se cumprir o que está em Isaías 59, versículos 1 e 2. Se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus, nós vamos cair na iniquidade, na impiedade, na impureza. E o que separa o homem de Deus é justamente o quê? Pecado. Pecado. Então, veja só uma coisa, ó a sagacidade de Satanás. Não pense você que ele quer lhe ver na miséria. Não, porque se ele der para você o que o teu coração está pedindo, ele vai acertar o alvo em cheio. Isso ele tem poder para fazer. Ele fez com Cristo. Ele foi tão ousado que foi apresentar a Cristo que Cristo mesmo criou. A Bíblia diz que desde o princípio do mundo Jesus já existia. O haja de Deus já existia. O haja trouxe à existência o que não existia. Então ele leva Jesus para ver o que é a glória do mundo, as riquezas do mundo, e oferece para Jesus o que, irmão? Entrou. Se prostrado me adorares, ó, eu te darei todas essas riquezas. Você está entendendo? Ele não quer te ver na miséria. Ele quer te levar para longe de Deus. E se tem um defeito nosso que é grave, é o seguinte: isso é nosso, porque está na nossa natureza. Nós temos uma facilidade impressionante de nos afastarmos de Deus. Por coisas simples. Imagine aquilo que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Imagine só estar esperando 15 anos para comprar um carro. Deus te dá, né? Chega o momento da oportunidade, um carro novo, 0 bala, com plástico no banco. O cara é capaz, irmão, de deixar de dormir com a mulher para dormir dentro do carro, filho. Ou eu estou errado? Porque ele estava esperando quanto tempo? 15 anos. E quando chega, tu acha que o cara simplesmente vai na concessionária, tira o carro, põe dentro da garagem e vai para casa? Ih, mas ele vai namorar o carro. Se ele puder colocar o carro no cercadinho de vidro, para o filho não arranhar, aleluia! Você está entendendo? A mesma coisa é uma casa, irmão. Você imagine morar de aluguel. 15 anos, irmão Fernando. 15 anos você dando dinheiro para o cara e você está lá e tal. De repente Deus te dá uma casa num bom bairro, onde tem shopping center, né? Pertinho, mercado. Vamos lá, irmão. Pense comigo. Analisa comigo. Você acha que quantos dias esse camarada vai ficar ausente do culto, dizendo que está arrumando a casa? Não, fala a verdade. Fala a verdade. 40 anos o cara na pindaíba, sem um centavo no bolso, vive duro. Cai a sorte de o cara ganhar um processo na justiça e a bolada vem gorda. Vou dizer agora com o alagoano, vem gorda, né? Gorda, né? Quando que esse cara vai aparecer no culto? Que o plano dele era viajar para ver a família lá em Alagoas.
lá em Alagoas. Lugar ruim demais. Praia lá, tudo feia. Onde é que esse cara vai voltar para cá, irmão? Não, fala a verdade. Você está entendendo? E se nós não tivermos o Espírito Santo no controle da nossa vida, nós caímos nessa armadilha de se apegar com aquilo e esquecer de Deus. Então, a tarefa do inimigo é essa. Ele não é nos matar, irmão. Não é provocar um acidente e você morrer num acidente, porque ele sabe que se você morrer num acidente, você está garantido. Você vai para um lugar aonde ele nunca mais vai voltar. Porque você está salvo, Deus lhe garantiu a salvação. Não é por conta da nossa natureza pecaminosa que nós perderemos a salvação. Se naquele momento nós estivermos com a vida alinhada com Deus, ainda que tenha cometido um ou outro pecado, a Bíblia diz: aquele que tiver pecado, temos um advogado chamado Jesus Cristo, ele é a propiciação do nosso pecado, ele nos purifica e nos justifica. Está escrito, 1 de João capítulo 2. A gente não pode viver na prática do pecado, rotatividade do pecado, vício do pecado. Entende isso? Então o que acontece? Ele sabe muito bem disso. Então ele não vai te atacar para matar você. Ainda que ele tenha oportunidade e não tenha o poder. Aleluia! Entre oportunidade e poder são duas coisas distintas. Amém? Eu estou tendo a oportunidade, mas eu não tenho o poder. É o que acontece com ele. Ele fica espreitando lá, olhando, observando quando que você vai dar uma mancada para pá, lhe pegar. Você entende isso? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você orar, saiba como orar e saiba como pedir. Para você não se frustrar. Porque se você pedir uma coisa para Deus, e Deus, que Ele é onisciente, já sabe dos teus pensamentos e das intenções do teu coração, e se isso vai te arrastar para longe dele, saiba de uma coisa, que Ele não vai lhe favorecer. E não vai lhe favorecer, não é porque Ele não te ama, Ele não vai te favorecer porque Ele de fato te ama, e Ele não quer te perder. Mas eu quero ministrar a palavra de Deus em João 15. Durante o dia eu estudei uma outra palavra, mas sabe quando aquilo não cai no coração e a gente começa a ficar preocupado? Aí à tarde aqui, conversando com o Oswaldo, montando essas coisas aqui, da boca dele saiu uma palavra que ele não percebeu e eu peguei. E quando eu vou para casa, essa palavra caiu no meu coração. João 15. Entendeu? João 15. Nós vamos ler aí. Já falei bastante, né? Do versículo 1 até o versículo de número 16. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e ainda serão meus discípulos. E assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Por que eu comecei com a introdução do jeito que eu iniciei? Porque é justamente aonde nós, os cristãos, temos travado a nossa caminhada de vida cristã. E me corrija se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Quando nós estamos num propósito de oração, pedindo uma resposta de Deus, e essa resposta de Deus ela não chega, como é que nós ficamos? Qual é o nascimento que brota dentro do nosso coração? O que vem ao nosso ouvido, porque o diabo ele não consegue falar ao coração, porque é o nosso coração quem fala, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas ele fustiga os nossos pensamentos, faz os nossos pensamentos ferverem, né? A ponto de colocar dúvidas a respeito do caráter e do poder e do amor de Deus por nós. É que quando oramos dentro de um propósito para alcançar aquele objetivo e a gente não é ouvido, uma grande frustração toma conta do nosso ser. A ponto de nós começarmos a questionar duas coisas. Eu tenho feito tudo direitinho. Eu tenho me esforçado para andar direitinho na presença de Deus. Vou aos cultos, leio a Bíblia, eu oro na igreja, eu oro em casa, né? Estou aí orando por quem não gosta de mim, eu peço para que Deus abençoe quem quer ver o meu mal. Então eu estou tranquilo. E por que Deus ele não me responde? Porque um lá alcança, o outro lá consegue, e eu estou aqui parado e a coisa não vai, entendeu? Eu não vejo o resultado da minha vida. Você parou para ler o texto aqui? Você já reparou para dizer assim, para ler o texto e ver assim, que no versículo 5 está dizendo que quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, esse dará muito fruto. E você reparou que aqui é no singular, ou eu estou errado, Camila, o tempo aí da palavra? Muito fruto, poderia ser muitos frutos. Mas ele está falando de uma vida
abundante, em cuja ação Deus é glorificado. Porque a palavra aqui, fruto, está falando de obra, ação, atitude. Quais têm sido a nossa ação? Como servos de Deus, como discípulos de Cristo. Como é que temos nos comportado na crise? Como é que temos nos comportado nas lutas, nas adversidades? Qual tem sido a nossa postura? Como é que nós estamos lidando com isso? Como as pessoas estão enxergando o nosso comportamento no meio de tanta crise, de tanta luta e de tanta adversidade? O que sai da nossa boca? O que nós transmitimos a essas pessoas? Fé ou incerteza? Convicção ou dúvida? É interessante, porque esse texto aqui ele é profundo, ele fala de muita coisa, mas uma das coisas que fala aqui é do resultado da vida cristã de alguém que tem um relacionamento profundo e íntimo com o seu Senhor. O texto nos ensina que os resultados que nós almejamos alcançar depende e muito de como nós estamos nos relacionando com a fonte. A fonte aqui no caso é quem? Ele diz assim, ó: eu sou a videira. Meu pai foi o que me plantou. E ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá resultado, o que acontece? Ele corta. Ele lança fora. E todo que dá fruto, ele poda. E você sabe o que é poda? Tu sabe o que é poda? Que você poda a árvore. A poda é aquele tratamento que você tem que cortar os excessos de galhos. Por exemplo, aqui, os excessos de galho atrapalham na transmissão de energia. Então, a companhia elétrica vem aqui com o pessoal e faz o quê? A poda. Tira os excessos. E quando faz isso, a árvore não morre. Ao contrário, os ramos se fortalecem mais ainda e produz muito mais ainda. Então aqui está falando de um processo que a gente passa, irmã Lucineide. Qual é o processo que nós passamos? É o processo da poda. E o processo da poda é assim, dependendo da árvore, ou é com tesoura, ou é com facão, ou é com aquela maquininha mesmo. Se a gente pudesse perguntar naquele momento para a árvore o que ela está sentindo, o que ela falaria para nós? O quê? Então a poda aqui representa algo que a gente sofre diariamente. Nós precisamos ser podados, assim como o diamante, ele precisa ser polido. Você sabe qual é o processo da pérola? O processo da pérola é interessante, irmãos, porque ela é uma ostra no fundo do mar. E é muito delicada. Basta cair grãos de areia dentro dela,
agredindo a sensibilidade dela, que ela vai se transformar numa ostra, ou numa pérola. E quem já viu pérola barata? Qual é o processo, irmão Fernando, para o diamante? Se você pegar uma pedra de diamante, sem trabalhar nela, ela não tem o mesmo valor dela polida e trabalhada. Ou tem? Não. Porque o processo também é bruto. Vai ter cortes, vai ter que tirar os excessos, vai ter que passar por purificação, para ficar daquele tamanho tão lindo e tão cobiçado, mas de alto valor. Então existem processos na nossa vida que tem que ser feitos na nossa vida para que a gente também produza, para que a gente também corresponda. E Jesus está dizendo aqui que essa é uma palavra tremenda, maravilhosa. Veja lá comigo, versículo de número 4. Aliás, versículo de número 3. Ele está falando do 2, ele está falando do ramo, que ele precisa, aquele que não dá fruto é lançado fora, aquele que tem que passar pela poda para produzir mais fruto ainda. E no versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês já estão podados pela palavra, pelo ensino que eu tenho falado. Agora, olhe para mim aqui, que nós vamos entrar num questionamento muito duro. Você sabe qual é o nosso maior problema como cristãos? Quando a gente sai de um culto como esse, onde a palavra está sendo extremamente esmiuçada, é o que a gente faz com o que a gente ouve. Porque toda semente que é semeada, ela precisa ser o quê? Regada, cuidada, supervisionada. Sim ou não? E o que é que nós temos feito com todas as sementes que em todos os cultos são lançados em nosso coração? O que essas sementes têm realizado dentro de nós? Qual é a reação que essa semente tem gerado dentro de nós? Porque o maior problema é esse. Acabou o culto, todo mundo bate um papo, conversa, fala do dia de amanhã e que não sei o quê. Chega aí em casa, o que foi ouvido já não está fazendo mais sentido. É esquecido. É deixado de lado. A gente não para de volta em casa para sentar e refletir o que Deus falou conosco. Porque a gente faz a figura desse homem aqui, um cara intelectual, estudioso, que sabe manejar bem, que é eloquente, que conhece profundamente as Sagradas Escrituras. Pronto, não. O que eu vos falo é a palavra de Deus. E ela precisa causar efeitos na sua vida. Ela precisa encontrar um lugar no teu coração para que ela germine e venha então crescer e produzir algo no teu interior. E esse algo dentro de você vai mover você a produzir fruto, ações, atitudes
que apresentem Cristo e glorifiquem a Deus. Então, aonde você chega, no meio da crise, você gera fé. Aonde você chega, no meio da crise, você gera esperança. Aonde você chega, no meio da crise, você tem uma palavra para dar para alguém. Porque você está gerando fruto. A ação do Espírito está aqui, ela está brotando. Então, você está lançando aquilo que está dentro para fora. Aleluia. E é por isso que talvez você não tenha nem tanta esperança, porque você não tem gerado, ou não tem permitido que a palavra de Deus gere em você a esperança e a expectativa que você precisa de aguardar o tempo para que Deus traga a você o que você tanto tem pedido. Nós queremos as coisas assim. E a nosso grosso modo. E Deus não trabalha com pressa. Por que você acha que nós temos o primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro da criação, que traz toda a narrativa de como Deus criou as coisas? No primeiro dia, Deus fez. Depois que ele fez tudo, sem pressa, sem correria, ele disse assim: isso é bom. No segundo dia, outra etapa. Terminou? Isso é bom. No terceiro dia, outra etapa. Ele não poderia fazer tudo de uma vez? Ó. Ele é onipotente. A palavra El Shaddai significa o Todo-Poderoso. Mas ele tinha um cronograma. E não é porque ele tinha um cronograma no plano dele que ele é escravo do tempo. O tempo não prende Deus. Deus comanda o tempo. Quem é preso ao tempo somos nós. Perceba isso. Nós somos presos ao tempo para tudo. Para nascimento, 9 meses. Sim ou não? Para desmamar, alguns meses. Para aprender a andar, outros meses. Fase adulta. Para ir para a escola, tem que ter disciplina no horário, para não chegar atrasado. Então é preso ao tempo. Fase adulta, para trabalhar, nós somos presos ao tempo. A gente tem que dormir cedo para acordar no horário certo, para a gente chegar no serviço com folga de se arrumar, aquela coisa toda, sem se embolar no meio do caminho, e aquela coisa desesperada de perder ônibus. Então a gente faz um cronograma. Que horas que o ônibus passa para eu não perder o horário da Catrá, e aí o ônibus de Santos, como é que é? Assim ou não é assim? Quem é preso ao tempo? Nós. Nosso tempo, o nosso dia tem quantas horas? Tempo. Quantos meses, quantos dias tem um ano? Ou quantos dias tem um mês? Tempo. Quantos meses tem um ano? Tempo. Quantos dias completos tem um ano? Tempo. E Deus é eterno. Soberano. Em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo Deus está presente. Em todo momento Deus está presente. Nós não vemos, nós não tocamos, nós não apalpamos, mas Ele está lá. No momento da nossa fraqueza, Ele está lá. Paulo nos ensina isso. Eu tenho prazer, alegria, satisfação na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco,
aí é que estou forte, porque Deus aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza. Aonde que Jó foi conhecer Deus de fato? Na abundância? Na riqueza? Na fartura? Não. Aonde Jó conheceu Deus, teve experiência com Deus, vivenciou Deus, enxergou Deus de perto. Onde foi? Na miséria, à beira da morte. E ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E o que Deus fez com Jó, irmãos? Deus, ele foi lá e tomou a causa de Jó, julgando quem? Aqueles que julgavam Jó ter cometido pecado contra Deus, quando Jó nenhum pecado havia cometido. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos algozes e juízes, julgadores, Deus estava agindo na vida de Jó, mudando a situação de Jó. E a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. E Jó viveu mais 120 anos. É lindo quando o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Aí o cidadão diz assim: não, pastor, não é Deus, é Cristo. Eu falo assim: Cristo é quem? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Filipenses diz que Cristo, ele larga a essência de ser Deus, ele não toma aquilo como algo que ele deveria apegar-se, ele se esvazia de si mesmo, ele se humilha a si mesmo, e vem em forma de homem, e foi obediente à morte, até morte de cruz. Cristo é Deus encarnado. Deus pisou na terra assim? Como? Cristo. Leia lá Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que você vai ver lá. Aquele que era o Espírito se formou carne, e como carne ele veio para se manifestar entre os homens. Venceu Satanás no corpo, na alma, no espírito. Venceu as tentações, não se corrompeu, não aceitou a religião, ele não gerou uma religião, ele veio quebrar a religião. E ele veio aqui instituir o reino dele, e nós somos súditos desse reino. Agora perceba uma coisa interessante aqui, como eu já lhe disse, no versículo de número 5, leia aí comigo. Eu sou a videira, ele repete de novo. Eu sou a fonte, onde vocês estão. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E ele diz uma coisa muito esclarecedora. Sem ele, nada podemos fazer. Ou seja, sem ele não somos. Sem ele, Satanás, ele pode fazer o que quiser com você. Ele te enriquece, ele te coloca lá no topo. Ele deixa você se sentir o máximo, a ponto de confessar com a sua boca: está vendo? Quando eu estava com Deus eu não recebi isso. Só foi eu sair da igreja, pronto, as bênçãos começaram a cair. Bênção! O mesmo que te leva para cima é o mesmo que vai te arrastar para baixo, sem paraquedas e sem segurança nenhuma. Agora entenda aqui, vamos continuar, já vou encerrar. Se alguém não permanecer em mim,
será como ramo que é jogado fora e seca, ou seja, não tem vida. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui ele está falando de perdição. É uma ida sem volta. É uma queda sem chance de retorno. Primeiro é cortado, seca, perde de fato a vida e depois só serve para ser queimado. Destruição. Então, separar-se de Deus, separar-se de Cristo é um perigo muito grande. E a poda serve, irmão Fernando, para mexer no nosso ego. E fazer a gente voltar para o nosso devido lugar. De servos, de filhos, de alguém que é dependente de alguém que pode tudo fazer. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, está o resultado de tudo que nós esperamos aqui. A chave está aqui. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse texto aqui é o texto chave. É o texto que diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e não basta vocês permanecerem em mim, as minhas palavras têm que estar em vós. Você entendeu agora o perigo que é sair de um culto e pegar o que você ouve da parte de Deus e simplesmente, não dar atenção, não observar, não parar para analisar, não parar para se posicionar sobre aquilo que Deus falou a você? Você perde isso aqui, irmão. E o texto está claro, não basta só estar nele. As palavras dele têm que estar dentro, agindo, produzindo os efeitos necessários que ela precisa produzir. Então agora você entende por que existe tanta fraqueza no meio da igreja, tanta gente fraca. Tanta gente sem compromisso. Tanta gente sem responsabilidade. Tanta gente que está, tanto faz, como tanto fez. Você entendeu agora como é que está funcionando? Está claro para vocês aqui ou não? Está claro para você a importância que se tem de você vir ao culto e ouvir o que Deus quer falar com você? Você vem para o culto oferecer. Deus está no culto para te responder. E lógico que muitas vezes a resposta de Deus não é aquela que nós queremos ouvir, mas Ele sabe o que nós precisamos ouvir. O maior erro do ser humano hoje, nessa geração modinha, Nutella, né? É uma coisa ruim, é uma pasta ruim. Entendeu? Tem quem gosta daquela coisa, entendeu? Produtozinho ruim. Aquele negócio que para mim não faz sentido nenhum me lá no pão para comer um trem daquele. Né? É a geração Nutella, a geração toda cheia de... Né? Nhenhenhen. Vamos falar a geração do mimimi. Pronto, geração do mimimi. Não me toque, não, tudo é ofensivo. Tá. O cidadão vive a vida ofendendo Deus. E quando eu falo de ofender a Deus, não é só na prática do pecado que ele comete. Porque quando eu falo do meu semelhante, eu ofendo a Deus. Sim ou não?
vive a vida ofendendo Deus. Quando vem no culto, vive a vida, vive o dia inteirinho fazendo o que não presta, pensando no que não presta, ouvindo o que não presta. Aí quando chega no culto, quer que Deus fale coisa boa. Aí Deus fala assim, se endireita, se conserta, se corrige. Está pensando que eu não vi o que você anda fazendo, o que você anda pensando? Ô irmão, presta atenção. Deus leva tão a sério os nossos pensamentos que ele diz assim: ai daquele que intenta esconder os seus pensamentos de mim, diz o Senhor, eu o esmagarei. Está no livro de Isaías. Ai daquele que deita sobre uma cama e fica maquinando pensamentos e acha que consegue esconder de mim. Eu tratarei. Virei com justiça e juízo. Ô irmão, servir a Deus é muito mais sério do que a gente pensa. Eita! Ô irmão, vou falar uma coisa, eu estou cheio de pecado para resolver com Deus. Viu? Minha conta com Deus está aqui, olha. Mas eu estou buscando em Deus perdão, graça e misericórdia. Isso aqui, essa palavra me levou a um choque hoje. Porque eu já preguei sobre esse texto aqui várias e várias vezes, mas da forma que me foi revelada hoje, não. Às vezes eu posso estar numa crise financeira porque eu não estou andando da forma que eu deveria andar, estar da forma que eu deveria estar. Então eu não posso exigir de Deus que Deus faça alguma coisa. Quem está entendendo aqui? Se eu exigir, é utopia, irmão. É loucura. Porque o texto está dizendo o seguinte: primeiro, versículo 7, preciso permanecer em Cristo. Permanecer dele é estar nele, vivenciar ele, comungar ele. Permanecer nele. Amém? Como a minha alma, ela permanece no meu corpo. Ficou mais claro agora? Então nós precisamos permanecer em Cristo. Mas não é só isso. Aquilo que vai produzir resultado tem que estar em mim. E o que tem que estar em mim ainda mais? A palavra. Eu nele e a palavra dele agindo e causando as transformações que precisam ser realizadas dentro de nós. Aí sim, o resultado está aqui. Se nós se encaixarmos nesse padrão, aí vem a resposta que nós tanto almejamos. O resultado: pedirão o que quiserem. Isso é forte aqui, hein? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8 encerro: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Fecho a Bíblia. E digo uma coisa a vocês. Nós temos aqui um privilégio, e o privilégio dentro desse texto, irmão Fernando, que nós acabamos de estudar hoje, que aqui foi um estudo bem aprofundado, eu creio, é o versículo de número 16. O privilégio está ali. Porque o versículo 16 diz o seguinte: que não partiu de nós ir até ele, mas partiu dele vir até nós.
Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Amém? Isso é um privilégio, irmão. Mas o que é que nós estamos fazendo desse privilégio? O que nós estamos fazendo com esse privilégio tão gracioso? A graça de Deus, ela é escandalosa, irmão. A graça de Deus, ela é capaz de pegar um assassino de cristãos e tornar esse assassino o maior pregoeiro do evangelho da graça. Tornar um dos maiores apóstolos da história da igreja, que é o apóstolo Paulo. Homem que arrastava as pessoas de dentro de casa, jogava nas ruas, nas praças e mandava matar, mandava apedrejar. Deus pega esse homem pela sua graça, pelo seu amor, transforma a vida desse homem, e de perseguidor ele passa a ser perseguido, mas cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio da presença de Deus. E o resultado que ele dava, o fruto que ele dava, ele dizia o seguinte, que o morrer para ele era lucro, e o viver para Deus era alegria. Ele mesmo gritava e dizia, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor a Cristo. Já estou crucificado. Tenho mais vida? Não. Quem vive aqui agora é Cristo. Eu vou para onde Ele mandar. Eu faço o que Ele quiser. Me tornei escravo de um só Senhor. E nessa escravidão desse Senhor, Ele me dá liberdade. Olha que coisa louca. Nós nos tornamos um escravo livre. Já para disso aí, irmão. É alforria. E quem estuda a história sabe que existiam escravos que eram privilegiados, porque mesmo com a carta de alforria, ele queria ficar com o seu senhor, porque o seu senhor lhe tratava bem. Agora tem o seguinte, Paulo também ensina, não use essa liberdade para fazer o que você quiser. Não, você está livre do pecado, está livre do poder do pecado. Você está livre da escravidão do pecado, mas agora você é escravo de um senhor. Só que não use essa liberdade para fazer o que você quer. Não use essa liberdade para dar ocasião à carne. Glória a Deus, irmão. Concluindo, Deus está te chamando para você criar responsabilidade. Para você prestar muita atenção, pensar e repensar as suas atitudes após Ele falar com você. Você deve se reposicionar se você estiver fora desse enquadramento que hoje foi trazido aqui. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Ou se tem alguém no planeta, no mundo, na atmosfera, estratosfera, nos três céus, céu do céu dos céus, onde está a sala do trono, é o próprio Deus que está sentado lá. Pense num pai desejoso para abençoar os filhos. Mas os filhos estão meio assim, meio voados, meio dispersos, meio despreocupado com a responsabilidade, não quer prestar conta. Aí papai tem que fazer o quê, ó? Como é que ele faz isso? Lança uma crise, pá!
Aí o cidadão cai no desespero. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Aí Deus começa a mostrar toda a fragilidade, toda a fraqueza, toda a falta de fé, toda a expectativa falsa que se vivia. Eu falei, e Deus está mostrando, eu estou falando que você não era tudo que você estava dizendo que era. Você não estava tão firme como você achava que estava. Ei, volta para cá, vem cá. Vem para a fonte, volta para a fonte. Você está meio afastado, vem para cá de novo. É aqui. A fonte está aqui. Amém? Que Ele de fato seja o nosso Senhor. E que Ele de fato seja a nossa prioridade. Não esqueça disso. A prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque das coisas que eu e você precisam, materiais, Ele próprio prometeu. O meu Pai, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Que Deus abençoe a cada um de nós. Incline sua cabeça que eu quero orar por você. Pai querido e santo, em nome de Jesus. A tua palavra ela foi entregue ao teu povo. Que revelação poderosa. Que revelação gloriosa, Pai querido. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Muito obrigado pelo teu amor, ó Pai, que o Senhor tem apresentado a cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes nós darmos ouvidos no templo, mas desprezarmos, ó Pai, no nosso dia a dia a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, por nós não estarmos sendo quem deveríamos ser, estarmos fazendo o que deveríamos fazer, ó Pai. Perdoa-nos em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, meu Pai, nos dê, Senhor, a oportunidade de uma retomada neste relacionamento com mais profundidade, com mais intimidade e com mais verdade e sinceridade, Pai. Ser conosco e nos abençoa, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Jurandir.